O primeiro grito de socorro foi escrito no miolo do bolo, entre uma camada de goiabada e outra de silêncio. Naquela quarta-feira abafada, Dona Lúcia Batista ajustou o avental florido, passou o batom vermelho que Afonso detestava e respirou fundo diante da massa crua. O bolo de fubá era para a rifa da igreja, como sempre. Com o cuidado de quem esconde um segredo perigoso, ela despejou metade da massa na forma. Depois, no centro exato, usando um palito de dente e o recheio grosso de goiabada, escreveu em letras minúsculas, tremidas, quase infantis: Socorro. Antes que o barulho da cadeira da sala denunciasse a movimentação do marido, cobriu a escrita com a outra metade da massa. Fechou, alisou. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo, gostaria muito de saber. E fingiu que nada havia acontecido. O forno chiou ao receber a forma quente. O rádio católico tocava uma música antiga sobre fé e resignação. Que hora ruim para falar de resignação. No fundo da casa, Afonso pigarreou alto, sempre no mesmo tom, aquele som que ela aprendera a temer mais do que qualquer palavra. Horas depois, Lia, uma adolescente com um canal de vídeos culinários, passou para buscar o bolo da rifa. Ela era doce, tagarela e cheia de energia de quem ainda acreditava que o mundo podia ser ajeitado com papel crepom e cartolina. Obrigada, Dona Lúcia. Vai bombar na live, disse animada antes de dar meia volta. Dona Lúcia apenas assentiu com a cabeça, os olhos parados, presos em algo muito além da cozinha. Quando fechou a porta, Afonso surgiu atrás dela com passos lentos e um copo de água na mão. E aí? Falaram sobre o quê? Ela sorriu. Descartou o palito de dente para que nenhum vestígio restasse. Mas, naquela noite, enquanto gravava o vídeo do corte do bolo para o canal, Lia parou. A câmera tinha captado algo estranho na parte do meio. As letras estavam ligeiramente marcadas no recheio derretido, como uma cicatriz no miolo do doce. Ela deu pausa, voltou o vídeo, pausou de novo. E então leu, entre duas camadas de fubá: Socorro. O bolo ainda estava quente. Mas o que Lia sentiu foi um calafrio. Lia não conseguiu dormir naquela noite. Ruta reviu o vídeo 5, 6 vezes. Era nítido. O recheio do bolo mostrava uma escrita. Pequena, hesitante, mas clara. Não era decoração, não era acaso. E, acima de tudo, não era algo que uma senhora como Dona Lúcia colocaria ali por engano. Socorro! No dia seguinte, Lia voltou à casa da padeira. Inventou uma desculpa. Precisava de um bolo de chocolate com damasco para o aniversário da tia. Dona Lúcia, como sempre, sorriu com os olhos baixos. A massa foi batida em silêncio, enquanto o rádio antigo sussurrava uma oração. A menina ficou observando cada movimento. E foi nesse instante que viu. Antes de fechar o bolo, Lúcia pegou uma colher, passou o recheio com um cuidado quase cerimonial e, por um segundo, curvou-se de leve sobre a bancada. Era rápido, quase imperceptível, mas dava para perceber que ela escrevia algo. Depois, a outra metade do bolo vinha por cima, selando o segredo. Lia não disse nada. Apenas sorriu, agradeceu e saiu com o pacote nas mãos, o sangue esquentando mais forte do que o forno ligado. Em casa, cortou o bolo com uma faca fina, como quem opera um corpo delicado. O recheio de damasco estava marcado de novo. Não aguento mais. As mensagens não vinham assinadas, mas não precisavam. A caligrafia torta de geleia falava por si. Nos dias seguintes, Lia passou a visitar a confeitaria com mais frequência. Comprava bolos, filmava os cortes e registrava tudo em um caderno escondido. Cada mensagem era um fragmento do que parecia ser um grito sufocado por décadas de silêncio. Ele não vê, mas ouve tudo. Pareço livre, mas não sou. Me vigia de noite. Em um dos vídeos, notou algo diferente. Lúcia havia mudado a expressão ao entregar o bolo. Um leve tremor no canto da boca.
e, ao olhar diretamente nos olhos de Lia, disse: Você tem mãos boas. Continue firme, tá? Lia saiu da casa com os olhos marejados, e foi então que entendeu. Dona Lúcia não estava apenas pedindo socorro, estava confiando a ela sua última chance. Mas o que Lia poderia fazer? Tinha 15 anos, pais ausentes e um canal de culinária com 300 seguidores. Quem acreditaria nela? Foi ao conselho tutelar, mas zombaram. Você tirou isso de onde? De dentro de bolo? É sério, menina? Na escola, tentou falar com a coordenadora. Ela ouviu em silêncio, desconfiada, e disse: Vamos observar o caso com cuidado, tá? Tem frase mais indiferente que essa? Enfim, ninguém se moveu. Sozinha, Lia decidiu continuar investigando. Começou a entregar bilhetes escondidos junto com os pagamentos dos bolos, dobrados entre as notas de papel. Estou lendo suas mensagens. Você está segura comigo. Diga o que eu posso fazer. Por dias, Lúcia não respondeu. Até que, num bolo de milho com creme de coco, Lia encontrou a frase que mudou tudo. Ele desconfia. Próximo pode ser o último. O tempo havia começado a ruir, e Dona Lúcia estava avisando. O forno já não era mais só metáfora. Era contagem regressiva. Na sexta-feira, Lia chegou mais cedo que o habitual. Era dia de bolo grande, como Dona Lúcia chamava. Aquele que ela vendia por encomenda para festas de bairro. Disse que precisava com urgência. Festa da mãe, inventou. Lúcia apenas assentiu e começou o preparo em silêncio. O rádio estava desligado. A casa cheirava diferente. Não era baunilha nem manteiga quente. Era tensão. Uma camada densa, amarga, que se colava na pele. Lia observava enquanto a massa era batida. Quando Lúcia virou-se para alcançar o tabuleiro, deixou o pano de prato cair. Ao abaixar, suas costas revelaram rapidamente um hematoma escondido sob a blusa. Lia mordeu o lábio com força. Tá tudo bem? Ela arriscou perguntar à voz baixinha. Tá sim, querida. É só o calor. Lúcia respondeu sem encarar. A massa foi dividida. A primeira metade cuidadosamente despejada. Então veio o recheio. Lúcia parou por um segundo, respirou fundo e, com o dedo mergulhado no creme de ameixa, escreveu algo rápido, ofegante. Cobriu com a segunda metade do bolo como quem fecha um caixão. Enquanto o forno assava o segredo, Afonso apareceu na sala. Lia o viu pelo canto do olho, parado, imenso, com um copo de uísque na mão, mesmo de manhã. E aí, blogueirinha? Disse com desdém. Tá querendo aprender a ser mulher de verdade? Lia congelou. Lúcia parou de mexer o chantilly. Um silêncio armado tomou conta do cômodo. Deixa a menina, Afonso. Ela disse firme, mas com a voz falhando. Ela já vai. Ele sorriu com os dentes amarelos. Voltou para o sofá. Quando o bolo ficou pronto, Lúcia entregou a embalagem com mãos trêmulas, mas os olhos fixos nos de Lia. Era como se dissesse: é agora. Lia correu para casa. Não esperou esfriar. Cortou o bolo com as mãos. O recheio escorreu pelos dedos, quente, denso, manchado com letras. Ele vai me matar hoje. Foi como se o tempo parasse. O sangue subiu à cabeça. O estômago revirou. Ela sabia. Ninguém ia ajudar se não fosse ela. E então fez o que nenhuma adolescente jamais deveria precisar fazer. Pegou o celular, gravou um vídeo, mostrou o corte, as letras, o contexto. Emocionada, explicou tudo. Disse que não era ficção, que não era jogo, que era real. Que uma mulher estava em perigo, ali, agora. Postou o vídeo em todas as redes. Mandou para o grupo da escola, para o grupo das tias, para a página da paróquia. O vídeo explodiu. Em minutos começaram os comentários, os compartilhamentos, os telefonemas. Enquanto isso, Lia correu até a padaria da esquina, onde conhecia o sobrinho da policial do bairro. Mostrou o vídeo. Ele arregalou os olhos, pegou o telefone e ligou direto para a tia. Tem uma denúncia em andamento, tia. É coisa séria. A polícia chegou à Rua das Hortênsias em 24 minutos. Quando bateram na porta,
Afonso ainda estava de regata e copo na mão. Algum problema, senhores? Dona Lúcia apareceu atrás dele, rosto pálido, mas com os olhos vívidos como brasas. Sim, tem sim. Afonso tentou rir, debochar. Mas um dos policiais avançou. O outro puxou o mandado recém-liberado, graças à pressão causada pela viralização do vídeo e ao boletim anônimo registrado por Lia dias antes. Quando foi algemado, Afonso gritou, esperneou, ameaçou. Lúcia não se mexeu. Apenas virou-se para a menina parada na calçada, os olhos marejados. Você leu, Lia. Você ouviu. E você respondeu. As lágrimas da menina finalmente vieram, quentes como o forno de onde saíam aqueles bolos. Naquele instante, a cozinha de Lúcia já não era mais uma prisão. Era trincheira. Era santuário. Era renascimento. 3 meses depois, o antigo sofá onde Afonso costumava reinar virou entulho. A polícia encontrou na casa documentos escondidos, contas em nome de Lúcia que ela mesma desconhecia, e até remédios controlados que ele usava para mantê-la sonolenta, quando não obedecia o bastante. A denúncia formal seguiu seu curso. Pela primeira vez, Dona Lúcia foi ouvida como vítima, e não como exagero. A fama do bolo salvador se espalhou. O vídeo de Lia passou de 1 milhão de visualizações. Jornais locais a chamaram de a adolescente que salvou uma mulher com um bolo de ameixa. Mas ela nunca gostou desse título. Eu não salvei ninguém. Eu só li o que já estava lá. Disse ao ser entrevistada. Dona Lúcia, por sua vez, recusou os convites sensacionalistas. Não quis dar entrevistas em TV, nem posar com avental diante das câmeras. Preferiu algo mais silencioso. Com a ajuda da paróquia, abriu uma pequena cozinha comunitária nos fundos da igreja. Batizou o espaço de Camada por Camada. Lá, ensinava receitas e ouvia histórias. Muitas mulheres apareciam para aprender a bater claras ou fazer pão, mas acabavam falando de maridos ásperos, filhos ingratos, ou da solidão que fermentava quando o mundo parava de olhar para elas. No fundo da sala, um cartaz escrito à mão dizia: nem toda receita se segue calada, e nem todo bolo é só bolo. Lia tornou-se sua ajudante oficial. Dividia-se entre o canal de vídeos, que agora misturava culinária com conversas sobre violência invisível, e o tempo ao lado de Lúcia, aprendendo mais do que técnicas. Aprendendo escuta. Certa tarde, quando a primeira fornada do dia saiu, Lúcia entregou um bolo de banana ainda morno nas mãos de Lia e disse: esse não tem mensagem escondida. Agora posso falar tudo em voz alta. Lia sorriu. Sabia que aquele era o final de um capítulo e o começo de outro, onde o recheio da vida já não precisava mais ser disfarçado.